Surto. É surto? Surto da tosse de canil. Maria Esther, o que está acontecendo? Pois é, Fernando, vou contar, foi uma experiência pessoal, viu? Cheguei em casa esses dias, a minha cachorra, uma delas, tossindo. O meu também está tossindo. Também? Tá. Então ele tá. Ele tá com a meu tosse de Deus do canil. céu. Aí cheguei no veterinário, levei, me assustei com aquilo, porque tossia tanto a ponto de vomitar até. Não, o meu não vomita ainda. Mas às vezes não chega a vomitar, né? Aí cheguei lá, tinham mais 2 tossindo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Mais 2 para serem atendidos. É um surto dessa tosse de canil que está acontecendo entre os cachorros aqui de Florianópolis. E é uma doença altamente contagiosa, tanto é que a minha outra agora pegou, está tossindo pode também. matar? Não pode matar, Fernando. Que É isso que eu vou conversar agora com a veterinária. Mas, de qualquer forma, os bichinhos sofrem muito. Então, tem todo o cuidado, os medicamentos que você tem que dar para aliviar, né? Para o teu bichinho não sofrer. O Theo espirra. Ele espirra. Saúde, Theo. O espirro eu acho que não é um sintoma. Não? É a tosse, até onde eu sei. Mas então eu vou confirmar, né, se espirra ou não com a doutora Priscila Medeiros Miller. Ela é veterinária, está com a gente aqui por Skype. Doutora Priscila, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite para falar desse assunto que é tão importante. Então, está tendo um surto, né, dessa tosse de canil, alguns chamam de gripe canina. Enfim, qual que é a gravidade disso? Pode levar a óbito o bichinho ou tem que tratar só para ele não sofrer mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, ela não é uma doença que acaba levando a óbito, né? É uma doença mais assim que incomoda os animais e principalmente os tutores devido ao excesso de tosse que o animalzinho apresenta. Então, em casos mais intensos, essa traqueobronquite que a gente fala, que é essa tosse do canil, a gripe canina, ela pode até causar como se fosse os vômitos mesmo, né? O movimento de ânsia e de vômitos no cachorrinho, devido ao excesso de tosse e secreção que eles produzem na traqueia. Mas não é tão grave a ponto de levar a óbito. É mais o desconforto mesmo, né? Que causa tanto para eles quanto para quem está em casa, porque eles ficam tossindo o tempo inteirinho, né, doutora? E existe até uma vacina para gripe. Tanto é que a minha, que é a maiorzinha, eu já tinha vacinado, mas é como se fosse a vacina do coronavírus mesmo, né? Até a doutora lá me explicou que ela ameniza os sintomas, né? Não vai deixar que o bichinho pegue a doença, como foi o caso dela, ameniza os sintomas, mas ainda assim tem ali algum sintoma leve, a tossezinha pode vir, apesar de não ser uma doença mais grave. Além da vacina, doutora, tem também os medicamentos que tem que dar para os bichinhos quando estão com essa gripe, né? Isso. Na verdade, a gente possui uma série de vacinas comerciais, né, hoje em dia. A gente tem a vantagem de ter as vacinas injetáveis, assim como a vacina intranasal e a vacina oral. Só que pelo fato dessa tosse do canil, ela não ser só de um agente causador, então a gente consegue amenizar a intensidade dessa doença com as vacinas, mas não necessariamente que um cachorrinho vacinado não vai ficar 100% imune de pegar uma doença. Então, ela é causada geralmente pelas bactérias Bordetella bronquiséptica, mas elas podem estar associadas com outros tipos de bactérias, como pseudomonas ou até mesmo alguns agentes virais. Então, como a maioria das vacinas comerciais, elas só previnem contra a Bordetella, qualquer outro agente causador que possa cometer o cachorrinho vai dar uma versão bem mais branda no caso se ele não tivesse vacinado. As medicações que a gente tem é sempre bom levar no veterinário para a gente consultar, para fazer um exame clínico bem legal, ver qual que é a intensidade dessa tosse que o cachorrinho está, qual que é o grau de acometimento dessa traqueia, para a gente fazer um tratamento mais adequado para aliviar os sintomas no cachorrinho. E é só cachorro ou gato também pega, doutora? Os gatos, eles têm doenças respiratórias também, só que são outros agentes causadores, tá? Então, não transmite do cachorro para o humano e nem do cachorro para o gato. Até você pode confirmar para mim, foi uma dúvida, né, que eu tive com relação às minhas cachorrinhas ali, que a doutora disse assim, se você não der nenhum medicamento, a média é que em 2 semanas, né, isso passe. O cachorro vai ficar ali sofrendo nessas 2 semanas. Por isso que é bom buscar ajuda, buscar um veterinário para tomar o medicamento para o bichinho sarar o quanto antes. Então, medicado, doutora, em quanto tempo ele deve ter essa melhora já na saúde? Se a gente não fizer nenhum tratamento e se for somente o agente causador da Bordetella, ela é uma doença autolimitante. Então, de 7 a 10 dias, ela tende a melhorar e amenizar os sintomas.
Caso passe desses 10 dias, então fica mais claro que existe um outro agente causador da doença e precisa de tratamento, né? Então, por mais que não seja assim uma tosse tão intensa, de repente um grau de acometimento mais brando no animalzinho, elas tendem a sumir de 7 a 10 dias. Legal, doutora. E é legal a gente lembrar também, importante lembrar, que é um vírus altamente contagioso, né? Tanto é que quando eu levei a primeira lá, a doutora comentou comigo, pode saber que a outra vai pegar também. Se ela já não tá, ela vai pegar. Não deu 2 dias, a outra estava tossindo também. Então, quem tem em casa, e às vezes é difícil deixar um bichinho longe do outro, acaba que todos ali vão pegar, né, doutora? Isso, a gente acaba chamando essa doença de tosse do canil exatamente pelo alto índice de propagação dela, né? Então, é como se fosse uma gripe normal mesmo, ela é disseminada através de secreções, aerossóis, e todos os comedouros, caminhas, tudo que são compartilhados acabam servindo como fonte de disseminação da doença. Quanto mais próximo o cachorro tiver contato de outros animais, mais fácil de transmitir a doença para eles também. Doutora Priscila, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui agora, veterinária falando sobre o surto da tosse de canil aqui em Florianópolis. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada também. Tá aí, Fernando, tem que cuidar, viu, dos bichinhos.